Boa noite, querido e amado telespectador da Constante TV. Eu sou Juvan Leite e esse é o seu programa Missões em Revista. E mais uma vez aqui ao meu lado, o meu amigo e irmão Carlos Araújo. Boa noite, Carlos. Como vai você? Tudo bom? Boa noite, Juvan. Boa noite a você que nos assiste nessa noite. Estamos bem, graças ao nosso Deus, aquele que controla as nossas vidas. E nessa noite nós estamos aqui para conversar mais um pouco sobre aquilo que o Senhor tem feito através dos seus servos para abençoar outras vidas mundo afora, que é a vontade dele, que todos se salvem. E nesse programa você tem a oportunidade de conhecer um pouco daquilo que o Senhor tem feito através dos seus servos. Amém. Carlos, eu e você fomos chamados, junto com todos os outros apresentadores da Constante TV, né, para sermos bênção, né, através desse canal para as pessoas que assistem o programa Missões em Revista e os demais programas da Constante TV. E na noite de hoje nós temos a nossa irmã e missionária, né, Flávia Salles. Boa noite, Flávia. Boa noite, Ivan. Boa noite, Carlos. Boa noite. Prazer, pessoal. Seja bem-vinda, Flávia. O programa Missões em Revista é um programa que a gente procura, né, Carlos, sempre entrevistar os missionários que são adotados pela nossa igreja e outros pastores também que não são, mas que têm esse chamado missionário. E você, como uma de nossas adotadas, passando agora pelo Brasil, veio aqui, né? Estamos sabendo que chegou recentemente, mas dentro de mais ou menos sexta-feira já deve estar voltando para Portugal novamente, né? E a gente gostaria de bater esse papo, né, Carlos? E conhecer um pouco sobre a sua vida, não é isso, Carlos? Exatamente isso, João. E pelo que a gente observa, será uma conversa muito agradável, porque a Flávia, ela é fruto de um trabalho ali no Puraquequara, onde ela provavelmente tenha se convertido ali ou trabalhado por lá, mas que ali também houve outros irmãos que levaram a palavra do Senhor àquele local, e ali, com certeza, o fruto, ele veio a nascer e hoje já produz outros frutos para abençoar vidas, não somente no Brasil, mas mundo afora. E a Flávia é uma dessas servas do Senhor escolhidas por Deus para abençoar vidas que precisam urgentemente ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém. E para a gente começar, Flávia, assim, já conhecendo, e para que o nosso telespectador possa conhecer você também, fala sobre a tua infância. Como é que foi a infância da menina Flávia Salles? Bom, a minha infância foi um tanto conturbada no início. Meus pais nunca foram casados. Eles foi só um namoro. E quando eu tinha 9 meses, a minha mãe, ela me deu para minha avó paterna. Então, basicamente, ela falou eu ia passar 2 semanas para desmamar, mas ela não voltou por 2 anos. Então, quando ela voltou, claramente eu já não a reconhecia. E cresci com meus avós paternos em Puraquequara, né? Então, a minha infância inteira foi ali, cresci naquele lugar. E quando eu tinha mais ou menos, durante toda a minha infância, foi difícil para mim o meu relacionamento com a minha mãe, porque eu sempre ia na casa dela visitá-la, mas não conseguia me acostumar. Então, eu sempre voltava para casa dos meus avós. A minha avó era uma mulher cristã já, convertida, mas cresci com a minha avó não sabendo ler e escrever. Minha avó é do interior do Amazonas, né? Então, a minha avó era ribeirinho, cresceu lá em Jutaí, né? Bem longe, né? Bem distante. Então, eu cresci ali com uma avó que me ensinava sobre a Bíblia, né? E me ensinava sobre Jesus, daquilo que ela ouvia de outras pessoas, né? E de quando ela ia na igreja. Na época, a gente não tinha uma igreja estruturada em Puraquequara. Acho que até hoje não há uma igreja estruturada ali. Mas, então, esse foi o meu contexto da minha infância, né? Cresci na casa de farinha do meu avô. Meu avô tinha uma casa de farinha em Puraquequara. A gente ia pra lá na nossa infância, eu e meus primos. A gente brincava muito ali, perto do rio também. Então, basicamente, essa foi a minha infância. Meu pai também não foi uma pessoa super presente na minha vida, né? Ele estava mais fisicamente presente porque ele era o filho dos avós que me criaram, né? Mas emocionalmente não tive a presença dele ali na minha infância. Quem foi mesmo meu suporte foram os meus avós, mais especificamente a minha avó, nessa parte emocional, de me acompanhar, de me discipular. Talvez ela nem sabe o que é isso, discipular, no sentido da palavra, mas ela estava fazendo teoricamente, isso. Mas na prática ela fez exatamente. Muito bem, né? Exatamente. E assim, a Bíblia nos diz, né, que é pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, né? Então, exatamente.
mesmo sua avó não sabendo ler, mas ela aprendeu do Senhor e com suas palavras, da maneira dela, ela soube transmitir isso para você. E hoje a gente pode observar os frutos. Exatamente. Eu lembro, na minha infância, eu sempre tinha muita simpatia pelo Evangelho, né? E tinha muitas dúvidas. Eu lembro que quando eu era criança, eu orava por 2 coisas, nunca esqueço. Eu orava para não fazer xixi na cama, porque uma vez eu tinha feito xixi na cama e a minha avó falou, você não pode fazer xixi na cama. E eu orava para que eu não fosse para o inferno. Apesar de que a minha avó nunca falou assim, você vai para o inferno diretamente, mas eu tinha consciência de que faltava algo em mim. Ali com meus 6 anos de idade já, eu tinha essa consciência. Eu até uso muito esse exemplo da minha vida. Quando eu hoje trabalho com crianças, aí eu falo, a gente não pode poupar a criança desse ensino, né? Porque, na verdade, ela bem pequena consegue entender o Evangelho, porque comigo foi assim, né? Então, na minha infância teve muita presença da minha avó me educando nesse sentido. Eu tinha muitas perguntas sobre quem era Deus, fazia muitas perguntas. Tinha muitos pesadelos quando era criança também. Eu lembro de uma noite em que eu estava tendo um pesadelo assim com mini demônios, parecia assim, ao redor de mim. E eu lembro de uma voz chegando comigo e falando assim, fica calma, eu tô aqui com você, né? Eu estava ali sonhando. Mas eu lembro disso nitidamente, que eu sentia que era Deus ali me protegendo e já revelando o Evangelho de alguma maneira para mim, né? E aos meus 13 anos eu realmente criei em Jesus. Flávia, aí nesse contexto familiar, só tinha você de criança ou quantas pessoas mais? Não, a minha avó criou ao todo 6 netos. Eu cresci com... Ela ajudou a minha tia mais velha a criar os 3 filhos, né? Que na época tinha se divorciado. Aí tinha um primo, que era um ano mais novo que eu. E tinha meus 2 irmãos, que vieram depois. Meus 2 irmãos mais novos, que meu pai teve com outra mulher, mas ela também criou esses 2 irmãos. Então, ali na minha infância, mesmo crescendo junto comigo, tinha eu, meu primo e meus 2 irmãos. 4 garotos, né? Gilvan e Flávia, e você que nos assiste, nós podemos observar na fala da Flávia o quanto é importante que se ensine uma criança o caminho que ela deve andar, que é o caminho do Evangelho, né? Sim. Pelo seu testemunho, a gente pode observar que, mesmo você vivendo alguns conflitos, e ainda muito nova, uma criança ainda, pôde absorver os ensinamentos dados pela sua avó e também por outros irmãos que ali na Igreja Batista de Puraquequara tiveram a oportunidade de ensiná-la o caminho que deveria andar. E hoje, né, olhando aqui para você, a gente tem a certeza de que vale a pena investir na vida de uma criança, que os frutos virão depois, mesmo naquele momento ela não tem a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor pela falta de compreensão de que é o Evangelho, mas a semente ela é plantada. Com certeza. A qualquer momento, essa semente ela pode, né, frutificar e gerar frutos. Né? E aí você fala que hoje tem um trabalho com crianças, então seja aquilo que você aprendeu na sua infância, hoje você está colocando em prática para que o reino do Senhor ele cresça e produza frutos dignos de arrependimento. A importância do ministério infantil, né, Flávia? Exatamente, muito importante. Muito importante. Então, assim, e como é que tu, Flávia, teve o entendimento de que, assim, bom, eu quero esse Jesus para a minha vida, eu quero confessar esse Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Como é que foi a tua conversão? Então, a minha conversão, eu sempre falo que a minha conversão foi um processo, assim, daquilo que a minha avó tinha me ensinado, porque eu lembro todas as noites a minha avó me chamando no quarto dela, me fazendo orar o Pai Nosso, que eu já tinha memorizado, e também ela pedia para eu fazer uma oração pessoal. Então, eu orava o Pai Nosso, depois eu orava o Pai Nosso, ela me encorajava a fazer uma oração pessoal para Deus. Então, eu tinha muito entendimento de que existia um Deus. Então, para mim, nunca foi uma dúvida sobre isso. Eu tinha questionamento se Deus me amava, se eu ia para o inferno, por exemplo. Eu tinha esses medos naturais. E uma vizinha minha se converteu, né? Ela, que também era criada pela avó. E ela era mais velha que eu. E eu a via todos os dias indo para a igreja, assim. Todos os dias não, todos os domingos ou algumas quartas-feiras. Rotineiramente, né? Exato. E daí eu sempre tinha vontade de ir junto. Nas férias, eu vinha para o Jorge Teixeira, ia na igreja que 2 primos meus que tinham se convertido iam, uma igreja batista. E daí sempre gostava, participava no grupo das crianças e tudo. Mas quando eu tinha 13 anos, essa vizinha já me levava desde os 11 anos nessa igreja, ali eu lembro do pastor pregando sobre era sobre inferno, alguma coisa assim. E ele falou que se você não tinha convicção
que você era salvo em Jesus, você precisava crer em Jesus como seu Salvador, porque todos nós éramos pecadores. E ali eu levantei a minha mão e eu criei em Jesus naquele dia. Eu lembro nitidamente. E eu sempre falo que a minha conversão é como eu explico o processo da minha conversão. É como uma cortina. E eu falo que quando você está no teatro, por exemplo, você está no público, você assiste sentado ali e você assiste os personagens ali de frente para a cortina, né? Tá como espectador, exatamente. Né? Então, durante a minha vida inteira, até os meus 13 anos, eu estava sendo espectadora, porque a minha avó estava me falando do evangelho, ela falava que existia Deus, que Jesus morreu na cruz. Mas eu não tinha crido ainda, né? E naquele dia, eu sinto que é como se eu tivesse saído realmente de trás das cortinas ali e estava vendo o espetáculo ali na minha frente. E que naquele dia eu entendi tudo que a minha avó estava me explicando lá nos bastidores antes. Então, eu entendi o evangelho naquele lugar e eu criei em Jesus naquele dia. Foi assim a minha conversão. Os olhos se abriram naquele dia, né? Que todos nós temos, apesar de você falar que foi um processo a sua conversão, mas chega um certo dia que o coração da gente não resiste ao Senhor, e o nosso coração se abre e o Senhor entra em nossas vidas e aquilo fica marcado, né? Aquele momento exato, né? Muitos dos irmãos que se converteram, ele tem esse momento na sua mente, na sua lembrança, e com você não foi diferente. Então, o que aconteceu na sua vida traz um incentivo para nós, né, Gilvan, para você que está nos assistindo, do quanto é importante nós pregarmos a palavra do Senhor, a tempo e a fora de tempo. Independente da idade, todos nós precisamos do Senhor, né, os mais novos, os mais velhos, aqueles que já estão próximos de partir, né, por questão de idade, mas todos nós precisamos ter essa experiência pessoal com o Senhor Jesus. E nós nos alegramos porque você teve essa oportunidade ainda muito nova, muito jovem, né? Muitos não têm essa oportunidade, você teve essa dádiva do Senhor na sua vida de muito jovem ainda se converter e abrir os seus corações para missões. É tão tal que hoje você está fora do país, trabalhando para o Senhor, porque em um certo momento da história alguém se importou com você, principalmente a sua avó, e falou ao seu coração, e hoje o Senhor está usando para abençoar outras vidas, né, Gilvan? O quanto é importante nós dedicarmos as nossas vidas ao Senhor. E Flávia, nesse caso aí, por exemplo, quando vocês nos falam que aqui tu era espectadora e a partir do momento tu, vamos colocar assim, né, já que ela colocou um teatro, né? Um pano de fundo. Um pano de fundo. Então, assim, agora você vem para o palco. Então, eu creio que a partir desse momento já começa a brotar em ti a chama missionária, né? Nos fala como é que foi que começou a surgir esse desejo, essa vontade de se ter um envolvimento na igreja. Como é que foi? Na verdade, eu não tinha a ideia do que era missões, porque na igreja onde eu criei Jesus primeiro, não se falava disso com essas palavras. Acho que eles falavam de serviço e tudo, e eu sempre gostei muito de servir na igreja. Então, eu já ali, no início da minha conversão, eu ia na salinha das crianças, ajudava, participei do ministério de artes da igreja. Então, isso, eu estava sempre servindo alguma coisa na igreja. E quando eu não criei em Jesus na Igreja Batista do Parque 10, mas eu fui para lá com meus 15 anos. E depois, quando eu fui para a igreja lá, tinha um irmão que hoje já faleceu, o irmão Eliseu, não sei se conheceu. Conheci, foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, porque ele foi a primeira pessoa que enxergou em mim esse desejo, esse chamado, né? Que eu não sabia o que era. Então, eu estava servindo ali, basicamente, a igreja não tinha muito jovem, não tinha praticamente ninguém, estava começando, era uma congregação. E eu era basicamente a única jovem. Então, eu limpava a igreja, eu ajudava com o ministério também das crianças, eu era adolescente ali, novinha, mas ajudava ali. Eu cantava nessa igreja também. E foi naquele momento que eu conheci dois casais missionários que tinham, porque Puraquequara tem algumas bases missionárias, tem Asa de Socorro ali. E tinha um casal missionário que tinha vindo especificamente para trabalhar por 6 meses em Asa de Socorro. Na verdade, acho que eles eram voluntários, não eram missionários assim de carreira. E esse casal teve uma grande influência na minha vida, porque eles chegaram ali e junto com o tio Eliseu, né, eles enxergaram em mim isso e falaram assim, que você acha de você estudar a Bíblia? Eu tinha um desejo de estudar a Bíblia, eu gostava muito de estudar a Bíblia já. Eu lembro que
Quando eu criei Jesus, com 13 anos, eu criei um grupo na minha casa, assim, no quintal de casa atrás, e convidava algumas meninas para estudar a Bíblia junto. Então eu falei, aquela ideia era fantástica para mim, que tinha uma escola de Bíblia, que eu nunca tinha ouvido falar que tinha uma escola de Bíblia. Eu falei, eu adoraria fazer isso, tipo, tem uma faculdade para estudar a Bíblia. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer teologia, que eu queria estudar numa faculdade de Bíblia, eu chamava faculdade de Bíblia. Com 16 anos, eu partilhei esse desejo com meu pai, né? E não foi muito agradável aos ouvidos dele, porque o que você vai viver? Então, o que é isso, estudar a Bíblia? Tem pessoas que vivem disso e tal. Então, eu orei por muito tempo, assim. O seu pai não é conhecedor do Evangelho, assim? Não é evangélico, né? Não. Então, eu lembro que eu orei 6 meses para ter certeza de que eu queria ter a bênção do meu pai, assim, né? Para ir para uma escola, um instituto bíblico. E foi esse processo, para mim, que foi muito importante de ter a credibilidade de pessoas da igreja ali, né? De que reconheciam isso em mim. Então, não foi algo que surgiu de mim, necessariamente, a princípio. Mas pessoas enxergaram ali... Foi incentivada, Exato. Né? E eu fui encorajada e não me arrependo, né? Porque, na verdade, na época, eu fui... Depois meu pai falou... Quando eu fiz 18 anos, ele disse... Você pode decidir, porque você tem 18 anos, mas eu não vou te apoiar em nada. E eu decidi mesmo assim, né? Ele me deu um aval, que eu podia escolher. Então, eu falei, eu escolho ir. E tua avó? Era a pergunta que eu ia fazer, Ivan. E a avó? A minha avó, no início, também, apesar de ela ser cristã, ela sentiu muito pela parte, acho que, de eu sair de casa, né? Então, a ligação emocional, né? A minha família é bem amazonense, né? E daquela família que todo mundo mora ali no mesmo lugar. Então, eu sempre fui a pessoa diferente da minha família, que queria ir estudar em outro lugar, eu queria morar sozinha, eu queria ter minha independência muito cedo, que não era normal para minha avó. Que a independência na minha casa você conquista quando você casa, né? E eu queria conquistar a minha independência sem ser casada. Então, para ela, esse foi um choque. E depois de que eu fui para o seminário, ela entendeu. Então, hoje a minha avó, ela tem muito orgulho de eu ser missionária e ela, assim, ela fala que eu sou uma bênção, que isso foi a escolha que eu fiz. Mas logo no início também foi um desafio com ela em relação à minha escolha. Tá certo. Carlos, nós vamos precisar agora chamar um pequeno intervalo. Chegamos aí. E gostaríamos de pedir a você, nosso telespectador, que aproveite esse momento para compartilhar, né, Carlos? Exatamente. Nós precisamos da sua ajuda. Deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Constante TV, ela é uma bênção para mim e ela é uma bênção para você. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista e quero mais uma vez, assim como no bloco anterior, no final, eu pedi para que você que ainda não está inscrito no nosso canal se inscreva, que compartilhe, que deixe o seu like. E eu quero também dizer para você que agora, dia 8 de dezembro, a nossa igreja ela vai assumir um compromisso missionário. E se você também quiser fazer parte dessa adoção, quiser assim... Por exemplo, Flávia hoje mora em Portugal. Flávia precisa do sustento financeiro. Então, assim, a nossa igreja é parceira, junto com a Flávia e com mais 127 missionários. Então, se você assim sentir o desejo no coração, você também pode adotar a Flávia como sua missionária. Carlos, ficávamos no bloco anterior, né? Falando sobre a questão do pai, da avó, da Flávia, né? Quando ficaram sabendo desse desejo, dessa chama missionária que já ardia no coração dela, né? Com certeza esse foi um momento importante na vida dela, não é? Que provavelmente não a dividiu, porque já tinha esse chamado no seu coração. O irmão Eliseu percebeu, mas né? O irmão Eliseu foi um irmão, já está com o Senhor, foi um irmão muito importante na sua vida. Mas antes você também falou no bloco anterior de outros 2 casais que a incentivaram a estudar, a se aprofundar mais no conhecimento da palavra para se tornar uma missionária de fato e de direito. Você poderia contar quem foram esses casais, de que forma eles a incentivaram a ir ao ministério? Sim, um deles era um casal que estava trabalhando como voluntário em Asas, e por 6 meses só. Então, eles eram pessoas que tinham alguma empresa nos Estados Unidos e eram brasileiros que moravam nos Estados Unidos. E o outro casal era um casal americano que eram missionários também e estavam para ser missionários aqui no Amazonas. Então, ficaram um tempo, acho que 1 ano em Puraquequara, e nesse 1 ano a gente se conheceu. Trocamos muitas figurinhas, apesar de que eles não falavam português. Mas ali eu tentava, eles ensinavam as primeiras palavras em inglês para mim,
E eles viram também isso, e inclusive foram eles que me apresentaram o primeiro seminário que eu fiz, que foi aqui em Manaus. Eu fiz 1 ano de seminário aqui em Manaus e depois eu fui para a Palavra da Vida. Então, esse casal congregava na minha igreja, lá em Puraquequara, exatamente. E daí a gente tinha muito relacionamento. Então, às vezes ia na casa, principalmente do casal mais novo, passava tempo com eles porque eles tinham 3 filhas e 2 delas eram gêmeas. Então, eu gostava muito de criança, sempre passava tempo com eles, ajudava eles. E, ao mesmo tempo, eles me discipularam, né? Então, me explicavam conceitos básicos da fé que eu não entendia ali no início, o papel do homem, da mulher. Eu lembro exatamente, até hoje eu tenho o livro que ela me deu sobre um estudo bíblico para mulheres. Então, esse casal teve muita influência. E o outro casal, que era mais idoso, eles foram meus mantenedores por 3 anos do seminário. Então, quando eu fui... de 2013, na verdade, no primeiro seminário que eu fiz aqui em Manaus, né? Porque eu tive que fazer aqui em Manaus, que meu pai falou, você pode estudar a Bíblia, mas você não pode sair de Manaus. Então, eu fui para um seminário aqui em Manaus e no ano seguinte, esse casal viu que esse seminário era tipo assim, durante a noite, eu limpava o seminário para conseguir pagar o meu aluguel, porque eu alugava um quarto dentro do seminário e esse casal pagava só a minha bolsa de estudo. Então, estava muito cansativo, eu tive uma anemia muito forte, me fez adoecer muito. E eles falaram, não, a gente vai te transferir de seminário, você vai estudar no Pará. Na verdade, eles falaram, tem a Palavra da Vida, onde meu sobrinho estudou. Tem em São Paulo, tem no Pará. A gente pode ver um para você. E lá você vai ter a estrutura, você vai só estudar, vai ter as atividades dos alunos, né? Mas é diferente, aqui você você tá doente. Então, foi muito bom, porque eles também viram, eles não quiseram só, tipo, me largar lá, né? Eles tiveram esse cuidado. Cuidaram. Então, eu lembro que eu não queria ir, porque eu vi lá, mas o meu pai disse que eu só posso ficar em Manaus. E eu orei também, né? E como eu já estava morando sozinha, né? Então, eu nunca comentei com a minha família que eu tive essa anemia crônica. E ali eles ajudaram financeiramente para pagar o meu tratamento na época. E no ano seguinte, Deus abriu as portas, eu fui para a Palavra da Vida, lá em Benevides, no Pará. São quantos anos que ficam no na Palavra da Vida? Você pode fazer 1 ano, né, como uma experiência missionária, ou você pode fazer mais 3 anos. Então, ao todo 4 anos, se você quiser fazer. Eu fiz os 4. Então, é Deus agindo sobre a vida daquele que decide entregar sua vida ao Senhor. Mesmo com as dificuldades que surgem em nossas vidas, você conseguiu superá-las porque Deus usou outras pessoas para abençoá-las. Ou seja, o Senhor que chama é o Senhor que sustenta, o Senhor que guarda e abençoa a vida daquele que decide, né, João? Não somente dos missionários especificamente conhecidos, mas de todos nós, né, João? O Senhor está trabalhando ali a nosso favor para nos abençoar. E com certeza Ele trabalhou no coração de seu pai, o coração de seu pai ficou em paz, ficou tranquilo e você pôde ir para o seminário no Pará em paz. Sim. Isso foi importante para você, né? Muito importante. Com certeza, né? Com certeza, muito importante. Eu acho que o fato de ter sido obediente no início, né? Eu orei para que meu pai confirmasse se eu podia ir. Né? Eu não fui, tipo, eu vou a qualquer custo. Então, eu esperei Deus trabalhar no coração do meu pai. Ele não falou assim facilmente. Né? Ele falou, ok, você tem 18 anos, você pode decidir, mas eu não vou te apoiar. Ele estava falando de apoio financeiro, né? Então, eu falei, tá, então eu vou dar os meus pulos para eu conseguir pagar o meu aluguel. Então, foi quando eu perguntei para o seminário se eles tinham um trabalho que eu pudesse fazer lá, que eu pudesse pagar meu aluguel, né? E eles falaram, você pode limpar o seminário. E foi o que eu fiz. Então, eu fui a zeladora do seminário ali durante o ano inteiro que eu estudei naquele lugar. Flávia, você falou justamente, eu também falei logo no início desse bloco, nessa questão do apoio financeiro, né? Como é que você fez para levantar e conseguir, eu coloco aqui parceiro, mas você falou uma outra... Mantenedor. Como é que você fez para conseguir esses irmãos mantenedores e como é que você faz ainda? Porque eu sei que não é fácil, né? Sim, eu acho que... Então, quando eu estava no seminário, eu tinha aquele casal que era meu mantenedor principal, né? Depois eu ganhei alguns outros 2 mantenedores ali. No seminário não era um custo tão alto, então conseguia. No seminário também, eu sempre fiz alguma coisa extra. Então, eu lembro que ali no meu penúltimo e último ano do seminário, eu comecei a fazer unha das meninas. Então, cobrava por essas unhas um pouco mais barato do que elas poderiam pagar fora. Então, eu ganhava ali um cachezinho, né, extra também. E durante as férias, eu fazia um trabalho
de curto prazo numa empresa de um amigo meu, né, que tem aqui em Manaus. Então ele me dava um trabalho ali por, sei lá, 1 mês, 2 meses, enquanto eu estava de férias. Eu fazia um dinheirinho, guardava esse dinheiro. Você voltava do Pará exatamente, para Manaus, e eu tirava um período, trabalhava ali na empresa dele. E então isso ajudava também, né? Agora, como funcionou o levantamento de recursos já como missionária, aceita pela organização? A organização que eu trabalho, a Palavra da Vida, ela dá um treinamento de como levantar recursos. Então, eu lembro, o meu treinamento na época, hoje já funciona tudo online, mas na época funcionava em alguns países diferentes. No meu ano, o país foi na Alemanha. Inclusive, foi aí que eu contactei a Constantinópolis, né? Eu vim aqui nas Déboras, nas mulheres, me conheceram. E a Constantinópolis foi minha apoiadora ali para ir para aquele treinamento que foi na Alemanha. Eu fiquei ali 1 semana inteira recebendo um treinamento intenso para conhecer toda a estrutura da nossa organização, o que a gente cria, por que a gente fazia missões e também como levantar recursos. Então, basicamente, aquele treinamento me ajudou muito, porque não é só, tipo, vou lá e vou falar, né, que eu quero ir para outro país ou para outra cidade, mas estruturar, por exemplo, por que, né, o Senhor me chamou para esse lugar, por que esse lugar precisa, né? Mostrar ali estatística das necessidades do local. Tem um conhecimento, né, profundo da realidade da Exatamente, região, né? Eu tive a oportunidade de 2018, um ano antes do treinamento, conhecer o campo antes. Foi uma oportunidade que Deus me deu. Então, assim, alguns missionários, né, vão para o campo, eles ainda não tiveram aquele primeiro contato com o campo. Eu tive a oportunidade de ir lá, fiquei 3 meses imersa, participei num acampamento de verão da Palavra da Vida, participei ali da rotina da vida missionária. Tive a oportunidade de conhecer o líder, então, muitas conversas que eu tive com ele, com os outros missionários que já estavam ali há mais tempo. Então, isso me ajudou muito a conhecer, tipo, eu posso ser missionária aqui, sinto que Deus está abrindo essa porta para mim. E no levantamento de recursos, então, quando eu voltei, e no final de 2019, início de 2020, eu comecei a levantar os recursos, era a pandemia, estava começando a pandemia. Foi um milagre, porque eu cheguei a 94% de levantamento de sustento. E basicamente eu ligava para pessoas, fiz uma lista de 100 pessoas, né? De amigos, pessoas da família, igrejas. E eu ligava para essa pessoa, tipo, olha, o Senhor tem me chamado para Portugal, ou escrevia um texto e queria apresentar para você o meu portfólio, meu projeto missionário, para você conhecer. Queria te desafiar a fazer parte disso. Queria saber se você quer marcar um café comigo para te apresentar com mais detalhes, né? Então, a gente marcava um café juntos em algum lugar, na casa, no shopping, e essa pessoa tinha a oportunidade de ver o portfólio. Então, eu levava meu computador, eu apresentava, tinha ali os PowerPoint, né? Tudo bonitinho, tinha o meu cartão, né? Então, desafiava essa pessoa para ela pensar 1 semana, para orar 1 semana. Uma coisa interessante sobre levantar recurso é que quando a gente desafia o nosso irmão para ser o nosso mantenedor, é importante pensar que primeiro Deus falou comigo, né? Deus me chamou, e que o mesmo Deus que me chamou, Ele sabe quem serão os meus mantenedores, né? Então, às vezes Deus chamou você para ser o mantenedor do Carlos, mas não chamou necessariamente para ser o meu mantenedor, né? Então eu dizia, Deus, mostra para mim, dentro dessa lista, quem vão ser os meus irmãos apoiadores, mantenedores. E alguns vão dizer não, e tá tudo bem, e alguns vão dizer sim, eu tô com você. Então, eu dava ali 1 semana para a pessoa orar. Alguns irmãos me ligavam de volta, ou eu contactava de novo. Você sugeria algum valor ou deixava por conta do eu coração sugeria um do valor. irmão? No nosso treinamento, eles sugerem que a gente dê um valor, que a gente, na verdade, expõe ali quanto mais ou menos que a gente... Qual vai ser o nosso... As despesas que você vai ter, né? Exatamente. Então, eu mostrava, isso aqui é uma base de quanto eu vou gastar de aluguel, isso aqui de eletricidade. Então, tinha uma base da pessoa saber por que eu estava pedindo aquele valor. Ainda mais eu indo para um campo europeu, é óbvio que aí você já tinha essa definição de que iria para Portugal, né? Exatamente. Na época, eu comecei a levantar sustento, assim, de uma maneira mais estruturada, assim. Então, a pessoa já sabia ali, ela via na frente dela, sei lá, 7 mil reais, isso é muito dinheiro, né? E aí, ela falava, mas por que você precisa? Então, eu tinha também ali um Excel para mostrar para ela, essas são as minhas despesas, se a pessoa quisesse ver, né? Então, tinha essa transparência, então isso foi muito importante no levantamento de sustento, ter esse treinamento. Que bom, né, Carlos? São momentos que Deus fala aos nossos corações e, com certeza, muitos irmãos abençoam a vida da irmã. E o quanto é importante você estar aí nos assistindo nessa noite, que se envolva financeiramente mesmo, né?
estamos aqui dizendo que você tem que se dispor de qualquer maneira, mas de uma forma organizada, e investir em missões. Você pode ver nessa noite que o quanto foi importante alguém, algum missionário, se importar com a vida da Flávia. E você pode ser esse mantenedor, não só da Flávia, mas de qualquer outro. Como o Gilvan falou anteriormente, dia 8 de dezembro, nós teremos aqui um compromisso, né? Firmaremos um compromisso missionário de adoções missionárias. Se você se interessar, procure a Igreja Batista de Constantinópolis e seja um mantenedor, não especificamente da Flávia, mas de outro que precisa da sua ajuda. Então, hoje nós adotamos 127 missionários, né? E isso é importante, né, Gilvan? E às vezes nós investimos em tantas, como crentes mesmo, em tantas outras coisas, esquecemos de investir onde, né, onde a pessoa pode juntar tesouros que a traça, a ferrugem não consomem. E você pode ser um desses mantenedores. O quanto é importante você ouvir missionários, irmãos e irmãs que estão no campo, trabalhando para que pessoas tenham a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. E você pode ser um desses. Então, Flávia, a gente vê o quanto Deus tem trabalhado em sua vida, né? Ajudando, abençoando, não somente financeiramente, mas também através de oração. Isso também é importante, o envolvimento dos irmãos no projeto que você tem lá em Portugal para abençoar não somente crianças, mas também adultos, porque quando você abençoa uma criança, né, os pais, né, os parentes ali se abram os seus corações e ficam alegres. Poxa, ele está ajudando o meu neto, o meu filho, e se interessa. O que acontece com essas pessoas que estão ajudando? Então, isso é muito importante e com certeza você tem muitos relatos em relação a isso. Com certeza, acho que um grande relato da fidelidade do Senhor é em relação mesmo ao meu pai, né? Porque ele, quando eu tinha 16 anos, eu falei, eu vou estudar, eu vou para a faculdade de Bíblia, ele falou, você vai viver pedindo das pessoas, o que é isso, ser missionário e tal. E o Senhor, apesar das dificuldades, o Senhor nunca deixou faltar. Eu nunca precisei pedir nada do meu pai. Então, assim, a fidelidade do Senhor literalmente me acompanha e eu não tenho dúvida disso, né? Então, eu acho que, não posso dizer assim, que eu nunca vou errar em relação a isso, mas cada momento que eu passo uma dificuldade, eu falo assim, cara, Deus me sustentou esse tempo todo, isso aqui vai aparecer, isso aqui vai ser suprido, Deus vai prover. Então, hoje eu tenho mais paz do que eu tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, né? E é claro, porque Deus vai te amadurecendo, né? Exatamente. Então, é uma bênção, assim, de ver a provisão de Deus e acho que meu pai de ver, né, que ela tá se virando bem, né? O Senhor tá ajudando. Isso é um testemunho para ele, né? É um testemunho, com certeza, né? Então, são ações importantes, né, Gilvan? Sim, sim. E você pode fazer parte disso também, né, Flávia e Gilvan? O quanto é importante nós trabalharmos para o Senhor. Com certeza. Flávia, e aí você já contactou esses mantenedores, 94% do que você precisava você já tem, e aí como é que tu começa a te preparar para ir para Portugal? Qual foi o ano que tu definitivamente foi para Portugal? Em 2020, né, eu estava levantando sustento, veio a pandemia, né, eu cheguei a 94%. Antes de ir, meu sustento caiu para 50%, porque muitas pessoas passaram por crises, perderam empregos. Então, alguns mantenedores que eu tinha acabado de conseguir, não conseguiram continuar. No entanto, para mim foi um grande divisor de águas, porque chegou um momento ali em 2020 que eu falei, será mesmo que eu devo ir para Portugal? Será mesmo que é pandemia, eu posso ficar aqui em Manaus, eu posso trabalhar aqui? Eu pensei nisso, fiquei um pouco na dúvida assim. E dali eu lembro que para mim eu falei, Deus, a grande resposta do Senhor é se eu conseguir esse visto no meio da pandemia, né? Porque estava um processo bem grande, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, tirar o consulado era lá. E eu consegui as passagens e eu consegui o visto, né? O visto chegou na minha casa em outubro de 2020. E aí, início de 2021, em janeiro, eu estava em Portugal. Então, ali eu fui para Portugal com 50% do meu sustento, né? E eu lembro, eu falei, Deus abriu essa porta, eu vou entrar nessa porta. E cheguei em Portugal, tava assim, 6 da manhã, 1 grau. Eu tinha acabado de sair de Manaus, super quente, e também passei ali uns dias no Rio de Janeiro. E antes de ir, tava insuportável de calor. Eu cheguei em Portugal, estava 1 grau. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Foi essa sensação que eu tive. E meu chefe tinha falado, não, quando você chegar, você vai morar com umas meninas, né, que eram estagiárias lá, e você vai ter um quarto só para você. Então eu tava com a esperança de que eu teria um quarto só para mim. Quando eu chego no meu quarto,
Nesse quarto eu tava meio chorosa, acho que eu tava um pouco de saudade, assim, olhando o que vai ser da minha vida. Mas eu lembro que tinha uma americana no meu quarto, e ela não falava português, e eu não falava inglês. E ela começou a falar comigo e tentava falar um português assim, que eu não entendia, porque era português de Portugal. E eu fiquei assim, eu nem tenho um quarto só pra mim, eu tô dividindo um quarto com outra menina que eu nem falo a língua. Então foi uma experiência interessante, eu lembro, mas eu lembro que ela deu uma oferta de generosidade, que ela falou assim, você já tomou café? E eu falei, não. Ah, tá aqui pra você, pode pegar, comprar, tem uma padaria ali do outro lado. Então foi uma recepção, hoje ela é uma das minhas melhores amigas e inclusive vai ser uma das minhas damas de casamento. Isso aí vai ficar para depois, essa parte. Então é o Senhor mostrando, olha, eu estou cuidando de tudo, não se preocupe que eu estou no controle de tudo, né? Ou seja, a sua ida a Portugal naquele momento, com apenas 50% dos mantenedores, foi uma atitude de fé. Eu vou porque o Senhor vai sustentar, né, Giovana? Então é importante isso também, essa demonstração de fé para quem está nos ouvindo. Vamos precisar agora chamar mais um pequeno intervalo e quero falar para você, como o Carlos aqui bem lembrou e eu também lembrei no começo desse bloco, dia 8 de dezembro, agora próximo domingo, nós estaremos fazendo o nosso compromisso. Esse compromisso ele é dos membros da nossa igreja, mas se você também sentir no coração o desejo assim de estar, por exemplo, Flávia está lá em Portugal, ela é a nossa representante, a representante de Jesus naquele país, para que assim como os americanos vieram um dia e lá no Puraquequara anunciaram o evangelho para ela, hoje Flávia está lá em Portugal anunciando o evangelho para que futuramente novos missionários lá de Portugal possam vir aqui para o Brasil também anunciar o evangelho para os nossos irmãos. E você pode fazer parte adotando e assumindo o compromisso dia 8 de dezembro com a Igreja Batista Constantinópolis e principalmente esse compromisso com o Senhor e com os missionários. Voltamos no próximo bloco. Constante TV é uma bênção para mim e uma bênção para você. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões e Revistas e quero agradecer mais uma vez a sua audiência e mais uma vez te pedir, compartilha, deixa seu like, anuncia a Constante TV para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Constante TV, para que assim o Evangelho do nosso Deus seja pregado em todas as nações. Carlos. Missionária Flávia, você, no bloco anterior, no finalzinho, você disse da sua chegada a Portugal. Saiu de um calor terrível, que é o nosso aqui, da nossa região, e chegou em Portugal com 1 grau. Mas eu entendo que isso não foi a dificuldade a ser vencida em Portugal, mas a adaptação cultural, né, o tipo de comida, se há diferença, você tem que se adaptar a tudo isso. Então, quais foram as dificuldades que, ao chegar em Portugal, você encontrou que talvez tenha trazido um entristecimento ao seu coração? Né? Logicamente que o Senhor tirou isso do seu coração, porque você está lá até o presente momento. Então, quais foram as dificuldades que lhe tiraram assim um pouco da paz? Então, para além do frio inicialmente, né, no inverno, na questão, eu acho que de relacionamento, por exemplo, nós brasileiros temos essa coisa de você chegou, você praticamente já está parte ali da família da pessoa, né? E em Portugal, eu queria, no início, tinha uma fome logo de tentar fazer o relacionamento com o português, né, de tentar me enturmar, de me introduzir, e não é bem assim, tipo, então... até hoje, por exemplo, eu tenho só 2 amigas bem próximas que são portuguesas e que são assim da minha faixa de idade, né? Então eu percebi que levava mais tempo do que eu estava esperando de que eles pudessem ser convencidos de quem eu era, né? Então eu também sofri um pouco com... tinha uma senhora mais velha que ela era portuguesa e ela sempre corrigia muito meu português. Então, eu lembro também, uma vez, chegando na igreja e saudando a irmã que estava na porta, ela perguntou se eu era brasileira. Aí eu falei que sim. Ah, então você fala brasileiro. Aí eu falei, eu falo português do Brasil. Então ela falou, não, português do Brasil não é português. E aí eu tipo assim, não querendo sair muito por baixo, falei, mas a senhora consegue me entender? Sim, então é português. Mas então essas coisas assim que foram um pouco no início uma adaptação de perceber que eles iam me corrigir mais realmente, né? E foi até bom, porque nas correções eu conseguia falar mais da maneira deles. Eu não falo com o sotaque deles, mas quando eu estou entre os portugueses,
eu uso mais, né? A conjunção verbal correta. Eu não falo tu foi lá em Portugal, eu falo tu foste, tu comeste, né? Então, eu acabo me adaptando, né? Eu já falo rapariga. Corrigindo um vício, né? Que aqui pra gente é o palavrão, né? Exato. Então, essas coisas culturais pequenas foram... Essas de língua e tudo, são as menores. E aí, o querer ter o relacionamento próximo, eu lembro que com 3 anos que eu tô em Portugal, não, 2 anos e meio, que eu fui a primeira vez na casa dessa minha amiga portuguesa, que ela me convidou, que eu sentei à mesa e eu lembro até hoje da sensação. Porque como eu trabalho na Palavra da Vida e muita gente é de outros países, Argentina, Chile, vários países diferentes, então estou acostumada a viver mais no meio de um monte de gente internacional. E quando a gente está vivendo no meio de gente internacional, você não liga muito para tantas formalidades, porque cada país não está no seu país. A gente está em Portugal, a gente está estrangeiro em outro país. Mas ali naquele momento eu fiquei assim, cara, todo mundo aqui é português. Não tem ninguém, eu sou a única brasileira à mesa. Então eu lembrei essa sensação quando ela me convidou, com os pais dela, os irmãos, todo mundo era bem português, começaram a falar da cultura portuguesa. E eu acho que o português sabe muito da história dele, né? Mas também eu sinto que ele vive muito do passado. Então nós fomos os desbravadores, colonizamos as Américas, aquela coisa. Então ter que lidar também, uma coisa que eu tive que aprender é também ler mais a história para conseguir dialogar com eles, né? E até não por uma questão de tentar puxar o saco, mas de entender, é verdade, vocês fizeram isso, então eles vão gostar. Então é um ponto... Agradecê-los, né? É um ponto de contato ali que ele vai... É verdade, nossa, como que isso aconteceu? Eu lembro que eu fui visitar... eu esqueci o nome do lugar, mas era um lugar em Sintra. E o senhor estava me explicando que na época que os barcos vinham para as Américas descobrir, por isso que existe a palavra bis, que vem de biscoito, que eles assavam biscoito 2 vezes, que explicou como funcionava dentro do barco. E daí eu comecei a fazer perguntas sobre essa história e ele estava assim super empolgado, mas eu estava querendo ouvir só uma parte, mas ele ficou 1 hora contando toda a história do desbravamento português. Então, isso para mim foi uma adaptação de ouvir, de saber ouvir as histórias, né? E uma dificuldade que eu passei foi quando eu sempre mudava de casa. Então eu nunca tive sustento completo para morar sozinha. Então eu sentia que eu nunca tinha um lugar fixo. Então eu passei 5 meses numa casa, depois eu mudei para a casa do meu chefe, que ele passou um tempo nos Estados Unidos. Nós fomos 8 meninas lá e eu não falava inglês na época. E eu aprendi inglês à marra, porque eu ficava o dia inteiro... É até bom essas americanas com você para forçar a aprender o inglês. Mas no início eu me sentia muito sozinha, porque elas não traduziam nada. Então eu lembro momentos que todas sentavam na sala e convidavam os amigos. Tinha até algumas pessoas não cristãs que vinham, elas convidavam exatamente para ser uma ponte para o evangelismo. E a cidade onde a gente estava morando é uma cidade de surf, uma cidade surfista. Então eram pessoas super descoladas, assim, sabe? E eu queria participar da conversa, porque eu queria conhecer, e eu queria também ser amiga daquelas pessoas, porque eu era nova e também porque eu queria criar relacionamento para o evangelho. No entanto, elas nunca traduziam e eu não falava nada que eles falavam. Então eu ficava assim, uma vez eu fui pro quarto e eu chorei. Eu falei, nossa, eu não consigo comunicar, eu nunca vou criar relacionamento com esse pessoal, porque a cidade onde a gente mora é uma cidade muito internacional, então tem muito do inglês para você conseguir também ter o contato. E eu lembro que essa foi uma dificuldade. Depois eu morei com uma amiga minha e uma outra moça que veio dos Estados Unidos. E a gente teve muitos conflitos na casa. Tínhamos completamente estilos diferentes, né? Hoje em dia tá tudo bem, mas ali morar junto era um pouco conflituoso. Foi um momento que eu passei por uma pré-depressão. Porque é um momento que uma das minhas melhores amigas se tornou muito amiga dessa pessoa. E eu fiquei, assim, muito sozinha, porque ela era a pessoa que eu tinha de referência ali, né? Que foi a menina que me deu o dinheiro para comprar café. E aí, naquele momento, eu me apeguei muito em Deus. Eu lembro disso, assim, coisas que Deus também tratou no meu coração naquela época. E foi um momento que eu me senti muito sozinha, porque eu estava de transição de igreja. Eu participei de uma igreja em Portugal por 6 meses e ninguém falava comigo. Era uma igreja 100% portuguesa. Ninguém falava comigo, tipo assim, eu terminava o culto lá na manhã, né? E aí eu saía em Lisboa, não tinha nada para eu fazer, porque eu não tinha ninguém. Eu sou uma pessoa super relacional, então eu não gosto de fazer nada sozinha. Então eu lembro andando nas ruas de Lisboa sozinha, comprando lanche para comer sozinha, depois pegava o ônibus e voltava para casa.
Então, esse momento de me sentir bem solitária foi o momento mais difícil para mim, assim. Até criar a minha própria comunidade. Deus foi, né, também me deu uma igreja nova lá, que é uma igreja que é uma bênção para mim. A igreja que tu congrega hoje, tem quantos membros? Eu acho que em torno de uns 200, por aí. 200 membros. É uma igreja grande para Portugal. Porque, assim, ouvindo os relatos que o pastor Jorge conta, né? Não é... Quando ele foi para Portugal como missionário, a igreja chegou lá, acho que tinha 5, 10 membros, mais ou menos. As igrejas são pequenas. Da Europa em si, né? Muito. A minha igreja é uma igreja maior, porque é uma igreja internacional, uma igreja que há pessoas de vários lugares do mundo. A língua é inglês, então acaba trazendo muitas pessoas de fora. Eu queria uma igreja que eu pudesse congregar, não só para servir, não para ser a missionária Flávia, mas para ser pastoreada. Então, para mim, foi muito importante. Por isso que eu mudei da primeira igreja que eu estava. Porque eu queria estar numa igreja que eu pudesse encontrar também uma família da fé ali, pudesse ser mentoreada. A gente precisa disso como missionário, né? Então, essa igreja me acolheu muito e eu estou muito feliz de ter encontrado uma igreja que tem sido uma família. Que acolheu, né? Aí você fala dessa dificuldade, mas agora vamos passar como é a receptividade do português ao evangelho. Como é que tem sido? De que forma você tem desempenhado essa estratégia, de que forma você tem atingido esse público? Eu vou contar uma experiência que eu tive de indo de porta em porta, falar do evangelho uma vez com a Palavra da Vida. A gente fez um grupo, né? E a gente foi para uma cidade assim mais do interior. E na cidade do interior as pessoas são mais velhas e são bem mais católicas, né? Porque em Portugal, eles falam que a religião do país é católica, mas você vai ver que existem muitos agnósticos no país, sim. Principalmente entre a juventude, né? E como eu convivo mais com as pessoas mais jovens, eu percebo que eles não acreditam em nada, são ateus ou são agnósticos mesmo. Às vezes é irrelevante esse assunto para eles. Com as pessoas da comunidade mais afastadas, eu tive a experiência de partilhar o evangelho e elas são até princípio sorridentes e até recebem, até saberem que elas acham que você está tentando convencer elas para ser evangélica. Então eu percebi ali que não é muito uma boa ideia bater de porta em porta. Teve até um cara que tratou a gente mal no meio da rua, assim, foi um pouco, alterou a voz. Então, para você conseguir aproximar do povo português, mesmo assim, mesmo até com os cristãos, né, na igreja, você chegou novo, você é brasileiro. São desconfiados, né? Eles vão levar muito tempo, assim, para te receber, né? Então, tanto que muitos brasileiros têm as suas aldeias, que a gente fala, né? Então, vive com brasileiro, faz tudo com brasileiro. E não conhece da cultura portuguesa, porque hoje há muitos brasileiros em Portugal, criou a sua comunidade. Para mim, assim, nesse contexto, né, de como foi essa receptividade, é relacionamento. Então, eu lembro que quando eu morei em São Julião, era um lugar perto da praia com essa minha amiga, a gente começou a ir muito na praia. Então, tinha um café na praia, eu ia sempre tomar café lá. Um dia, eu sentei com um senhor que já estava missionário em Portugal há 30 anos, um americano, e eu literalmente perguntei para ele, eu falei, cara, eu sinto que eu não consigo alcançar muito o pessoal português mesmo, eu estou sempre mais com o pessoal que é de outros países. Me fala o que você faz, porque eu via, ele participava dos teatros do municipal, da cidade, ele fazia corrida com os senhores, tudo ele fazia com o pessoal português. E eu falava assim, eu também quero. Ele falou, então você tem que sair, vai num café todo dia, repete a mesma coisa. Vai lá, repete, tanana. E foi aí que eu fiz um relacionamento com a minha vizinha portuguesa, que era de Lisboa e morava ali do lado de casa, tinha um cão. E eu falava pra ela assim, que às vezes eu via que ela trabalhava muito, eu falei, eu posso passear com o seu cão? Então eu pegava o cão dela, passeava, e uma vez convidei ela para um café comigo. E foi assim que eu criei, porque eu não havia, porque ela estava sempre dentro de casa, trabalhando online, e eu via quando ela ia passear com o cachorro. Então às vezes eu falei, eu posso passear com o seu cão. Lembro até hoje, a Sônia, né? E tive a oportunidade de falar de Jesus algumas vezes para ela sabia que eu era cristã, né? E uma coisa que chamou atenção para ela, que foi me ajudou, é que eu era do Amazonas. Então ela, se você é amazonense, nossa, meu sonho é conhecer a Amazônia. Como é lá? Então é aquela ideia da floresta. Então esse também foi um ponto de contato, né? Também eu senti que muitas pessoas têm esse interesse de conhecer a Amazônia na Europa. E é diferente quando você fala assim que você vem de uma cidade grande, quando você vem de um estado que eles têm a ideia de que o Amazonas é só floresta, só floresta, e tudo bicho, mais. né? E essa senhora era muito da área esotérica, então ela achava que
que eu tinha uma alma indígena e que tinha aquela coisa de espírito. Então era interessante conversar com ela. Desmistificar, né, alguns Sim. conceitos que Sim. o estrangeiro tem da Exatamente, Amazônia, né? exatamente. Flávia, e a gente já está praticamente, né, chegando aí ao final do nosso programa e ficamos sabendo que você veio para cá para trazer o seu noivo, né, e seu Sim. futuro esposo. Como é que foi que vocês se conheceram? E quando é que vai ser esse casamento? Sim. Quais são Nós os planos futuros? Nós nos conhecemos no retiro de solteiros da minha igreja. Nós somos da mesma igreja, mas em cidades diferentes. Ele vai à minha igreja em Lisboa e eu vou em Cascais. E, por acaso, eu sempre vou visitar a igreja em Lisboa, mas eu nunca o vi, ele também Ele nunca não me é viu. português, né? Ele não é português, ele é francês. E eu estava ajudando a organizar esse retiro com uma amiga minha, mas também participando como campista. E ele estava no retiro, chegou de última hora, pegou a vaga de alguém que desistiu. E ali nós nos conhecemos, mas não aconteceu nada no princípio, porque ele gostava de uma outra pessoa na época. E depois eu vim para o Brasil, vim visitar minha família aqui. E num retorno que eu voltei para Portugal, nós nos reencontramos no estudo bíblico da igreja e daí começamos a conversar e começamos a namorar e ficamos noivos em 6 meses, né? E sim, ele é um cristão na minha igreja, alguém que serve na parte dos empreendedores da igreja, né? Ele não é missionário como eu, de tempo integral, mas é uma pessoa que ama o Senhor de coração, tem um coração lindo, assim, um homem de oração, um homem que tem um temor do Senhor, e isso me conquistou nele, assim, de ver. Eu orava por alguém assim, né? Eu pedia 3 coisas de Deus, que era que fosse um homem que amasse muito o Senhor, tivesse um coração ensinável e que fosse um líder trabalhador. E eu vejo essas características nele. Então, é isso, a gente vai casar no dia 28 de março. Olha aí. Então, Próximo, né? A palavra nos diz, né, que pedir, dar-se-vos-á. Então, em oração, a irmã Flávia pediu um esposo com todas recebeu, essas né? qualidades e características, né? Verdade. E o Senhor, assim, presenteou, né? Então, assim, irmã Flávia, nós estamos chegando no final do nosso programa, não é isso, Carlos? Exato. O tempo passa rápido aqui, né? Muito rápido, né? Já terceiro bloco chegando no final. E nós gostaríamos que você deixasse as suas considerações finais, que você deixasse, temos a certeza que na nossa igreja nós temos muitos jovens e, assim, o coração deles provavelmente também a chama missionária é o nosso objetivo, tanto meu, do Carlos, de toda a igreja, que a chama cada vez mais seja ardente no nosso coração, que você possa deixar uma mensagem de incentivo, sabendo que o campo missionário tem toda essa dificuldade, mas assim, aquele que é chamado, né, Deus vai suprir, que você possa deixar uma palavra de incentivo, e se você também assim quiser deixar as suas redes sociais para que os telespectadores e irmãos possam estar acompanhando o seu trabalho, tá bom? A melhor mensagem que eu posso deixar para você jovem que está assistindo é: seja fiel ao Senhor na sua igreja local, né? Se você tem uma igreja, sirva lá de coração, né? Não sirva para ser visto, sirva em qualquer área que Deus está te capacitado. Explore os seus dons, isso é muito importante. E o Senhor vai mostrar as pessoas certas, né? Para te... se você tem um desejo de servir o Senhor integralmente, como eu, o Senhor vai mostrar as pessoas que elas vão detectar, essa pessoa é chamada por Deus e vão te encorajar, né? O Senhor vai abrir as portas. Então, a minha maior mensagem que eu posso deixar é: seja fiel ao Senhor. Comece bem para terminar bem. Então, a gente pode começar dizendo assim, tem que começar a ser missionário já na própria igreja, né? Exatamente. Assim como Em você casa, né? começou quando você era criança, que você disse que foi para lá e aquela Montou o grupo, não veio né, de ser estudos. apenas ouvinte, né? Já tem que começar a ser participante na sua própria igreja. Então, Carlos, eu quero agradecer mais uma vez a tua participação, quero agradecer e lembrar, né, o nosso telespectador que dia 8 iremos fazer o nosso compromisso missionário, não é isso, Carlos? Que será muito importante para que momentos como esse, né, a gente possa divulgar aqui na Constante TV o quanto Deus tem trabalhado na vida de homens e mulheres que se entregam a Ele para servi-lo por inteiro, não somente uma parte da sua vida, mas sua vida por completo, que é o caso da Flávia, que está conosco nessa noite. E foi um momento agradável e esperamos que você que tem um chamado também, observe o que o Senhor tem falado no seu coração e seja obediente ao Senhor. Constante TV, uma bênção para mim e uma bênção para você. Voltamos
no próximo programa, se assim Deus permitir, nos dê vida e saúde. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.